Hoje é sábado, mas tem giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Bem, notícia, a gente já começa abrindo com notícia parcial de ingressos atualizada. Segundo o próprio Fluminense, na página do Sócio Futebol, mais de 15 mil pessoas já compraram o ingresso para assistir Fluminense e Botafogo neste domingo. Jogo em que o Fluminense pode garantir a sua ida à final do Campeonato Carioca e ampliar a sua vantagem em sequência de vitórias em clássicos. Para isso, basta vencer o Botafogo. E mais de 15 mil tricolores já compraram o ingresso para essa partida. Aliás, perdão, mais de 15 mil tricolores não, mais de 15 mil torcedores. A tendência, segundo tinha sido divulgado bem lá no início, de que 6 mil torcedores tinham comprado ingresso e a proporção era de 5-1, 5 tricolores para cada um botafoguense, se mantida essa tendência, a tendência é que a gente veja pouco mais de 12 mil tricolores e 3 mil botafoguenses, mais ou menos. Agora, qual que é a questão e a curiosidade que eu queria colocar? Ainda dá pra comprar o ingresso, dá pra você ir, é óbvio que esse público desse jogo vai ser baixo, que é um jogo desinteressante, tanto pro torcedor botafoguense, quanto também pro torcedor do Fluminense. É um jogo em que, ok, a gente respeita o adversário, tem toda a questão, mas o torcedor já tá guardando seu dinheiro pra poder ver a final contra o Flamengo, já tá pensando mais muito nisso, mas tem um detalhe da força do Maracanã, né? A gente tá voltando a jogar no Maracanã desde o jogo contra a Chape. O Fluminense não jogava por lá ainda em dezembro do ano passado, tá numa sequência de invencibilidade, não só, mas a sequência de vitórias muito grande. E a diferença do Maracanã, esse era o tipo de jogo que no Engenhão estaria dando 5 mil, 4 mil, 3 mil torcedores, e agora no Maracanã você já vê 15 vendidos, né? A gente precisa do Maracanã, vai ser a volta do Fluminense ao Maracanã. Eu até como tricolor, já estive lá, né, no Jogo do Brasil como torcedor, mas vai ser a volta do torcedor ao Maracanã com um gramado muito melhor. Espero que dê um público, chegue pelo menos ali nos 20. Chegou nos 20 mil e tal, não ser um público, já é um público ruim, mas não ser um público ridículo e a gente ir pra final. Aí com um público mais cheio, o torcedor do Fluminense chegando junto também, pra gente tentar ser campeão. Mas é isso. Agora, vamos pras outras notícias. Esse daqui é o Giro de Notícias. Você já considerou deixar seu like aqui embaixo, se inscrever aqui no Raiz Tricolor? Faz isso, dá uma moral boa aqui pra gente, isso ajuda bastante. Comentar sua opinião também sobre as notícias. O YouTube olha e fala bem assim, tá todo mundo interagindo com esse vídeo, então o vídeo provavelmente é legal. Então faz isso, daqui embaixo ele recomenda bastante. Bem, outra notícia, a gente vai falar agora sobre 3 jogadores, e a gente começa falando sobre John Kennedy. E que situação merda, hein? Que situação complicada. Bem, John Kennedy, segundo informou o Vitor Lessa, jornalista da Rádio Globo, tem canal aqui no YouTube também, né, o canal do Lessa, ele trouxe as informações falando que John Kennedy faltou algumas sessões de tratamento da lesão sofrida lá no pé dele, né? Ele sofreu uma lesão, uma fissura no dedo mindinho, teve um problema sério, isso é caso de cirurgia, fez a cirurgia, etc. E tem que fazer sessão de tratamento depois, não sei exatamente o que deve ser, fisioterapia, alguma coisa assim. E ele faltou algumas dessas sessões, e essas faltas incomodaram a comissão técnica do Fluminense. Você pode falar, não, Gabriel, a fonte do Vitor Lessa é a recepcionista do consultório. E aí ele faltou, mas já tava tudo combinado já com o Fluminense. Ele faltou porque ele foi tirar foto pro Campeonato Brasileiro. Alguma coisa assim. Não. São faltas que incomodaram a direção do Fluminense. Ou seja, são faltas não justificadas. São faltas por indisciplina. O termo é esse. O Vitor Lessa ainda falou que houve uma conversa dos responsáveis pelo futebol do Fluminense, da direção do Fluminense, com o John Kennedy, e agora ele tá cumprindo certinho o tratamento. Ou seja, John Kennedy teve indisciplina, houve a conversa e resolveram o caso. O que não foi confirmado, segundo o Vitor Lessa, é se houve alguma punição a John Kennedy por esses atos de indisciplina. Vale lembrar, tá? Vale lembrar. Eu até falei aqui no ponto várias vezes quando a gente noticiou isso. A lesão de John Kennedy já parte de uma atitude indisciplinar também. Ele tava nas férias dele, ok, nas férias ele faz o que quiser, mas fazendo algo que ele já tem por hábito de fazer, mesmo enquanto está jogando pelo Fluminense, de jogar pelada com os amigos, enfim,
de disputar campeonatos paralelos e etc., tava fazendo isso. Nas férias ele pode, mas ele já faz isso mesmo quando tá normal no dia a dia do Fluminense. E se machucou, essa lesão aconteceu, ele se reapresentou das férias machucado, algo que denota indisciplina também, falta de cuidado com a carreira. Jogador não pode fazer o que quiser na folga. Pode, desde que não atrapalhe a carreira dele. E John Kennedy, imagina só se você, no seu trabalho normal, nas suas férias, você faz o que você quiser. Aí você tirou férias, no dia que você voltou, você fala assim: então, vou faltar hoje que eu tô com dor de cabeça, porque eu bebi muito ontem e tô com uma dor de cabeça que não tá dando, eu vou no médico, tá? Nas férias você faz o que quiser, desde que não atrapalhe o seu trabalho. No caso, o John Kennedy segue a disciplina. E aí vem aquela furada, é o que eu falei, situação merda. Porque o cara joga bola. John Kennedy joga pra cacete. Ele entra em campo num Fla-Flu, não sente e resolve fazendo 2 gols. Então, assim, é uma situação muito complicada porque, imagina, aqui longe de mim, nessa daqui, também defender a forma como o Fluminense vende os seus jogadores, né? Mas imagina a situação. Propostinha hoje, 4 milhões de euros por John Kennedy. O que você faz? Você sentado ali com a caneta pra assinar essa venda. 4 milhões de euros hoje por John Kennedy. John Kennedy joga o que ele jogou no profissional pra valer muito mais do que isso. Muito mais. O Luiz Henrique tá saindo por baixo, né? É baixo e tá saindo por 13. Eu acho de bola, só de bola, tá? Não mostrou isso ainda no profissional, mas acho de bola, John Kennedy um jogador até melhor do que o Luiz Henrique. Acho John Kennedy espetacular. 4 milhões de euros agora, você vende? Você tá com uma bomba na mão. É uma furada, né? Porque se me perguntar isso, eu vou falar, vendo, claro, pô. Pô, mas vender um moleque desse por 4 milhões só é entregar de novo. Mas por outro lado, se ele fica aqui, esse moleque do nada, o que ele pode fazer? É perder um dedo porque enrolou na corrente da bicicleta que ele tava brincando, sei lá. Não sei. É um cara que não dá pra gente ter certeza. Então, essa é uma sinuca de bico interessante ali do torcedor também avaliar nesse caso de John Kennedy, né? O que fazer? O que fazer? Acreditar que vai jogar muito, que vai acertar essa questão da disciplina e vai render uma boa venda? Ou vende logo e é melhor garantir 4 milhões do que a carreira dele acabar e ele virar um Robert, um Jean Shearer da vida, sei lá, e não render nada? Enfim, comenta aqui embaixo. Outra notícia sobre o jogador do Fluminense é sobre o Lucas Claro. Segundo a Revista Colorada, que é, enfim, um portal, e também segundo o Vozes do Gigante, que também é um portal, tem canal no YouTube, 2 sobre o Internacional, falaram sobre o Lucas Claro no Internacional. Bem, existe uma sondagem, segundo eles, tá? Essa eu não tenho informação sobre isso. Existe uma sondagem do Internacional ao zagueiro do Fluminense e, porém, o empresário dele, o Gianfranco Petruziello, disse à Revista Colorada que até o momento ninguém do Inter entrou em contato com ele. Por momento não foi procurado por ninguém. Foi isso que ele disse. Mas existe esse nome de Lucas Claro lá no Internacional. O que me coloca num ponto que assim, eu acho que o Lucas Claro vai ser útil pra caramba nessa temporada, eu vou entrar já no outro tema, mas assim, vai ser muito útil nessa temporada sendo um zagueiro reserva. Como o Manuel. O Manuel foi contratado pra ser um zagueiro reserva e até agora, meu amigo, tá logrando êxito total nisso. É um excelente zagueiro reserva. Toda vez que entrou, Manuel tem uma falha clara ali, mais clara assim. Pô, um zagueiro que jogou tantas partidas quando ele jogou. Tem uma falha, acho que no gol contra o América Mineiro, se eu não tô enganado. No ano passado, lá no Independência. Mas ele tá cumprindo. Lucas Claro, talvez o problema dele seja a expectativa. Jogou muito no Brasileirão 2020 e caiu bastante em 21. E agora em 22 é um zagueiro reserva. Lucas Claro renovou o contrato, o Fluminense fez certíssimo em 2020. Acho que foi em 21, né? Foi no início ali de 21 ou no processo ali de 20. De ter renovado o contrato dele. Ele chega em 2020 e acaba sendo um dos melhores zagueiros daquele Brasileirão. O Fluminense renovou até o final de 2022, que acaba esse ano. E agora, pra mim, o Lucas Claro tem 30 anos, vai terminar esse ano com 31. Eu acho que é hora de dar uma renovada no Fluminense. Você criar mais espaço, você gerar pro ano que vem uma renovação, algo cíclico. Lucas Claro cumpriu o tempo dele aqui. Acho que estender mais o contrato começa a ficar meio Matheus Ferraz. O nível de Lucas Claro, obviamente, no Fluminense foi mais alto. Matheus Ferraz foi isso. A primeira renovação, top. Tinha que acontecer mesmo. Ele jogou muito bem no início de 2019. As renovações seguintes, desnecessárias. Eu até costumo dizer, não é o nosso caso, mas a gente fez quase que essa subida assim, de elenco, né?
eu costumo dizer que time que tem que fazer remontagem total, remodelação, dispensa de jogador, é o time que sobe, não é o time que cai. Normalmente o time cai, manda embora todo mundo e traz um time novo. Não. O time era ruim pra Série A, mas ele vai ser bom pra Série B. Agora, o time que sobe é que tem que parar. A pior coisa na administração de futebol é a gratidão. É você subir, e aí quando você sobe, você, pô, esse aqui jogou muito, esse aqui, nossa, pegou o Águia de Marabá e detonou. Esse daqui contra o CRB, aí você sobe e pega o Palmeiras. Então, assim, a gente subiu de nível, o nosso time de 2019, 2020, era inferior ao time que a gente tá tendo em 2022 e que espero ter em 2023. Nesse caso, a gratidão, ela tem que ter um limite. Acho interessante, mas não negociaria agora fácil, não. Não liberaria Lucas Claro agora, não. Pro Inter, não. Nessa temporada vai ter a sua importância, sim. Se quiser liberação, paga, né? E a outra notícia sobre Natan. Essa, uma notícia que veio daqui do Rio de Janeiro mesmo, do portal torcedores.com. Depois o Dedé Onelê, lá da Web Rádio Fluminense, também falou sobre a saída de Natan do Fluminense. De que o jogador estaria insatisfeito e que teria deixado claro de que gostaria de sair do Fluminense. O Netflu depois publicou uma matéria falando de que Natan nem cogita deixar o Fluminense ainda, ou seja, há um conflito de informações. Então, nesse período, eu não vou nem me manifestar muito sobre que essa aqui é informação e tal, não, porque é muito conflito de informações. Vamos aos fatos, tá? Aos fatos. Natan vem sendo subutilizado no Fluminense, muito menos utilizado do que ele esperava, a torcida esperava, e o próprio Fluminense esperava quando contratou. Foi contratado como um jogador que chegaria para poder brigar na vaga de titular, e não, isso não tem acontecido. Natan foi... Enfim, a gente vai agora para algumas coisas que não são tão fatos, tá? Vai falar, recebeu poucas oportunidades. Quem recebeu muitas oportunidades no início do ano que já não era titular? Porque Natan foi titular no início. Teve chance de ser titular. Não jogou bem. A pergunta que eu sempre faço é a seguinte: como que Ganso ultrapassou Natan? Recebendo muita chance? Então Ganso recebe muitas chances? Não, Ganso não recebe muitas chances. Mas nas pouquíssimas chances que recebeu no Carioca, rendeu e já ultrapassou. Natan até agora não rendeu. Natan, mas foram só 2 jogos. Exatamente, 2 jogos. Ele teve 2 chances como titular e ele não fez nada. A gente tem em outros momentos também ele jogando o segundo tempo inteiro. Mas não é sendo titular. Exato, ele pegou outro time cansado e ele não produziu nada ainda. Dito isso, Gabriel, então você quer o quê? Natan vai embora? Não, acho que Natan rende na temporada. Só que aí vem aquela questão do custo-benefício. Natan custa ao Fluminense hoje R$400 mil por mês de salário, nessa ordem aí mais ou menos, mais cerca de quase R$100 mil por mês. Porque, lembrando, a gente pagou R$1 milhão no empréstimo pro Atlético Mineiro. Mensalmente, Natan custa quase 100 mil. Ou seja, o custo total de Natan ao Fluminense, salário mais empréstimo, é de quase R$500 mil por mês. Natan vai render para dentro do orçamento do Fluminense, do tamanho que o Fluminense tem hoje, e etc. O que um jogador de R$500 mil rende? Não, ele tá rendendo menos do que Ganso. Ganso ganha por volta disso e a gente acha que Ganso rende abaixo. Então, é a mesma coisa. Natan não tá valendo o que a gente paga. Não tá nem passando perto disso. E acho que ao longo do ano também não vai valer. Por quê? Eu vislumbro um futuro para Natan no Fluminense sendo um reserva utilizado. Cumprindo ali em alguns jogos, podendo entrar, jogando, sendo útil nesses times que vão ficar rodando. Porque lembrando, não mudou em nada a gente cair da Libertadores na quantidade de jogos. A gente continua jogando o mesmo número de jogos, que a gente vai jogar 6 da Sul-Americana também. E se avançar, a Sul-Americana tem o mesmo número de jogos da Libertadores. Então, a gente vai ter muito jogo ainda esse ano e ele vai ser útil. Agora, um reserva útil a R$500 mil por mês? Facada, não é. O custo-benefício é péssimo. Houve alguma coisa do Internacional, de repente, assumir o jogador e pagar o salário integral, enfim, mas até agora a gente não tem muitas notícias sobre isso, não. Você, qual seria a sua atitude? Você liberaria Natan se viesse proposta ou aposta ainda que ele terá a sua utilidade, vale a pena bancar esse salário, porque não vai trazer outro? Deixe seu comentário aqui embaixo. Até a próxima, amanhã tem Fluminense e Botafogo. Valeu.